O Bitcoin não cansa de subir, já bateu os 42 mil dólares, enquanto a dominância está subindo bastante. Isso significa que as altcoins não estão decolando. Temos vários pontos de atenção nesse exato momento, a gente vai debater tudo agora, então fica até o final desse vídeo. E o que de fato está acontecendo agora com o mercado? Você pode reparar que o Bitcoin está em várias semanas consecutivas de alta. O índice de força relativa, que mede a força do mercado, está sobrecomprada no gráfico semanal, então a força compradora está extremamente forte nesse momento e nós temos algumas confluências acontecendo para ter essa alta. Que confluências, validações que nós estamos tendo? A expectativa principal é o halving que está para acontecer, tá? Eu vou separar um vídeo só para falar sobre o halving, mas ele está programado ali para acontecer em meados de abril de 2024 do ano que vem. Isso significa que até lá nós podemos ter uma força compradora muito abundante no mercado, assim como já aconteceu anteriormente nos ciclos passados. Então isso significa que o mercado começa a entregar uma alta muito forte de primeiro contato, que é, de acordo com os ciclos, um modo de defesa do mercado para defender um suporte importante. Então o suporte importante que nós estamos tendo aqui são os 15 mil dólares. Na minha opinião, é a formação de fundo. Eu estou falando isso já faz um bom tempo, que 15 mil é o preço, a precificação perfeita do fundo macro do Bitcoin e ali sacramenta o início do ciclo de alta. Agora, como que vai ser o ciclo de alta, o timing correto para cada etapa, só o tempo vai dizer pra gente. Mas nós temos um sinal muito importante aparecendo nesse momento, que é o que eu venho alertando vocês, que é cautela nas altcoins. Nós estamos tendo uma performance muito positiva do Bitcoin, tá? Ele já chegou a bater aqui 170% de alta desde a formação do fundo. Isso é ótimo, cara, perfeito, é tudo que a gente quer, uma alta no Bitcoin. Aí você olha para as altcoins estão mais modestas, elas não estão subindo muito mesmo com esse otimismo. Nós estamos tendo o Bitcoin subindo 6% nesse dia, enquanto as altcoins estão segurando e algumas estão perdendo valor. Isso é extremamente importante porque, de acordo com a leitura da dominância que eu alertei para os meus alunos, da possibilidade do Bitcoin segurar nesse suporte aqui seria muito importante e segurou. Isso é ótimo, é um sinal que o mercado está priorizando o Bitcoin no ciclo. E aquele estouro que você espera das altcoins, que todo mundo está esperando o estouro das altcoins, a altcoin season, a temporada das altcoins, a hora que você faz muito dinheiro, que as altcoins, você acorda, tá subindo 1000%, 300%, isso é muito normal. Cara, isso aí é uma fase final do ciclo. Então você tem que tomar cuidado com esse FOMO, com essa sede, cara, incessante de fazer muito dinheiro com o mercado e perder o timing. Tudo tem o seu momento. Então você se expor inteligentemente em Bitcoin, Ethereum, nesse momento que eles estão tendo o holofote só para eles, cara, essa é a jogada inteligente do momento, tá? Agora para se expor para as altcoins que fez preço médio lá atrás, tá super bem posicionado na minha opinião, mas esse all-in nas altcoins, só toma cuidado nisso, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a dominância subir junto com o Bitcoin é um excelente sinal. Nós estamos tendo halving para acontecer ano que vem. Além disso, nós temos a expectativa da aprovação dos ETFs, que está para ser sacramentado ali dia 10 de janeiro. A possibilidade é altíssima de ter uma aprovação de fato desses ETFs. Isso significa que até lá nós temos ainda a especulação em cima do sobe no boato e cai no fato. O que significa isso? Até chegar o momento de 10 de janeiro, nós estamos aqui no gráfico semanal, se eu pegar aqui e botar 10 de janeiro, a semana de 10 de janeiro vai dar aqui. Então nós temos ainda um gás para o mercado subir, formar um topo, e quando tiver de fato a aprovação desses ETFs, nós podemos ter uma retração do mercado, e aí essa retração você vai ter que dobrar sua atenção, porque ela vai ditar a próxima fase do ciclo do mercado, tá? Do ciclo de alta que você tanto espera. Então a atenção tem que estar no seguinte, os pontos de atenção, na verdade, os alarmes que nós estamos tendo nesse momento é, o Bitcoin está subindo bastante, no gráfico semanal, você pode perceber que a próxima resistência está ali nos 48 mil dólares, então a expectativa que o Bitcoin continue subindo, que busque essa região é altíssima. Você vai perceber que nós temos uma pendência aqui, um imbalance na região dos 43 mil dólares no gráfico semanal. Então nós temos um alvo aqui para ser buscado nos 42.500, 43, e depois essa região vai estar muito fácil para buscar os 48. Então a expectativa está muito grande em cima disso. Ao mesmo tempo que a expectativa está clara que ele pode buscar essas regiões, o FOMO está acompanhando. Então vamos somar tudo que eu estou falando para você.
a expectativa da aprovação do ETF, a próxima resistência do Bitcoin, a dominância subindo, então o gás está todo no Bitcoin, está tudo confluindo, validando aqui a tese que o Bitcoin possa continuar subindo. Agora nós temos outra tese importantíssima que você também precisa ficar atento, é que no índice oscilativo, no gráfico semanal ele está sobrecomprado, tá? E eu falo para você o seguinte, quando ele fica sobrecomprado no gráfico semanal, você tem que ficar um pouco cauteloso em relação à explosão do Bitcoin. O Bitcoin está subindo bastante sem nenhum tipo de correção, isso leva em consideração a expectativa da aprovação do ETF, então não tem margem para queda agora. O mercado não está conseguindo retrair, tá? Então ele não está dando nenhuma abertura para quem quer fazer uma excelente compra para você comprar nesse momento, para entrar nesse bonde do FOMO, você tem que fazer alguma compra aqui meio que arriscada no gráfico diário, né? Porque você não tem uma busca por um suporte aqui, ele está só respeitando uma linha de tendência aqui que é a única que ditaria uma certa correção para o mercado, ele está ignorando isso e só subindo. Ou seja, o modo mais arriscado de você se expor nessa alta toda é buscar alguns suportes que ele toque aqui em time frames menores. Então, cara, olha só como é que o mercado está cada vez mais otimista e com FOMO exagerado. Isso significa o que para você? Traduzindo, significa que se você fosse expor, diminui o peso neste momento, tá? Tem gente achando que as altcoins vão estourar de valor e de fato elas têm margem para isso, mas ao mesmo tempo o Bitcoin aqui no gráfico semanal tá sobrecomprado, no gráfico diário tá sobrecomprado. Uma coisa que eu tô avisando para os meus alunos é tomar bastante cuidado com esta linha de tendência aqui que nós estamos tendo no índice oscilativa. Isso aqui vai sacramentar uma divergência no gráfico do Bitcoin, o preço está subindo, enquanto o índice de oscilativa ele não está seguindo a consistência do preço da cotação. Isso significa que o Bitcoin está subindo, só que a força está se esgotando, a força compradora está diminuindo. Então é bem possível, tá? Existe uma possibilidade do Bitcoin bater nessa linha de tendência de baixa aqui no índice oscilativa e retrair, tá? E aí ele concluiria aqui essa divergência entre o preço do Bitcoin e entre o indicador de força. Por isso que é importante você entender esses momentos que o mercado está passando e os sinais gráficos que ele também está mostrando, porque você faz o gerenciamento de risco correto para sua posição, para você se posicionar. Então nós temos dois tipos de pessoas nesse exato momento. Os que estão surfando a alta do mercado, que na minha opinião, tá, é um momento excelente para você fazer um DCA de realização. Na verdade, você pegar o contrário do DCA, né, você fazer uma venda parcelada aqui, buscando pontos-chave de resistências que o mercado possa buscar. E aí você faz você vai colocando dinheiro no bolso à medida que o mercado está ficando sobrecomprado, ao mesmo tempo que aí você mantenha também a sua exposição caso o mercado continue subindo, mas a possibilidade do mercado pegar e estourar para cima pra caramba, topo histórico, na minha opinião, tá? Não faz sentido neste exato momento. Esse otimismo, na minha opinião, com todos esses dados aqui, ele está chegando sim na sua exaustão, até porque nós temos aqui até 10 de janeiro com esse gás todo, essa expectativa muito positiva para o mercado, então é bem possível que em breve a gente busque uma resistência e inicie sim, de fato, uma retração do mercado. Agora, vem a seguinte pergunta, como que vai ser essa retração do mercado e por que eu falei com você no início do vídeo que você tem que ficar muito esperto com ela? E o motivo é simples, porque se você quer fazer um bom posicionamento para o ciclo de alta que está muito prometido, o FOMO está muito exagerado, o FOMO que eu estou falando tanto é o medo de perder a movimentação, a continuidade de alta. Então você fica com medo que o Bitcoin amanhã possa acordar nos 56 mil dólares, 70 mil, rompendo o histórico e você vai ficar para fora. Você vai ficar fora do mercado e o mercado vai embora sozinho e você fica para trás chupando o dedo. Então esse sentimento faz as pessoas comprarem igual umas loucas neste exato momento, e aí que você começa a ligar o alarme. Quando o mercado passa em regiões de 40 mil, 42, que é uma resistência importante, começa chegando nessa resistência dos 43, e a expectativa para chegar nos 48, porque está muito fácil, é tão forte que as pessoas ficam convictas que vai subir de fato. E aí você tem que ligar o alerta e lembra, tá? São os sentimentos inversos do mercado e você tem que ter o discernimento para entender o momento que realmente o mercado está pensando e o que é o melhor em relação à ação, a agir nesse momento. Então, com certeza, em momentos como esse, de muito FOMO, expectativa e próxima à data de 10 de janeiro, é sim interessante você fazer algumas vendas e reposicionar, remontar a sua carteira, na verdade, fazer
como é que fala o termo, cara? De rebalancear a carteira é muito importante nesses momentos que o mercado vai chegando em pontos extremos e pontos de resistência, tá? Esse é o papel da análise. E agora é o seguinte, uma coisa muito curiosa nesse cenário todo é a retração que a gente pode ter. Porque sim, o mercado está buscando pontos de resistência, mas como o Bitcoin não fez um fundo significativo, o único fundo significativo que o Bitcoin fez foi lá em março de 2023, tá? No início do ano ali, que ele bateu nos 19, fez uma sombra e começou a subir. Cara, depois disso aí, a gente não teve nenhuma correção. Isso aqui foi mais um período de acumulação, tá? Do que uma correção, uma formação de fundo aqui. A gente não teve um rompimento desse suporte, ele manteve no mesmo nível, mesmo range. Então o mercado, neste exato momento, a gente está tendo desde março uma tendência de alta muito forte do mercado. E não tivemos nenhuma correção nesse meio do caminho. E a expectativa é que o Bitcoin busque alguma resistência. A gente tentou, de certa forma, entender momentos extremos do mercado, mas ele ainda está insistindo nessa alta. E a gente tem que olhar mais para cima. E aí a gente vai reanalisando e vendo as resistências que o mercado pode retrair. Então nós temos essa linha de tendência que eu mostrei para você no RSI, para você ficar esperto, ao mesmo tempo que ele já está sobrecomprado também. E agora é o seguinte, a partir do momento que ele buscar algum topo nessas regiões aqui, entre 42 e 48, aí você tem que ficar esperto. Por quê? Por que eu te falei de fato que o Bitcoin não teve mesmo correção significativa? Porque ele foi só subindo e foi rompendo resistência atrás de resistência. Toda resistência vira suporte consequentemente. Então agora nós temos os 32 mil dólares como uma base de preço aqui, um suporte extremamente importante para o Bitcoin. E essa é a região de maior referência que nós temos em uma correção. Então, para o Bitcoin fazer um rompimento dessa região dos 42, que seja aqui nos 42 que ele forme o topo, ou nos 48, tá? O nosso papel aqui não é achar o topo macro do mercado e fazer um short super bem posicionado, apesar de ser muito tranquilo de fazer isso, a partir do momento que você segura um pouco o impulso de abrir operação agora, nesse momento, que é o que, né? Você pegar um tempo gráfico menor, quando se tiver uma divergência mais clara e principalmente um pivô de baixa bem construído em um tempo gráfico menor, você pode abrir uma operação nesse rompimento, botar o stop loss no topo anterior e pronto, você tem uma operação de short aí com risco minimizado para fazer e pegar toda a movimentação. Agora ficar tentando fazer um monte de short, achando o topo aqui, cara, não é válido, isso não é inteligente, essa é a forma mais eficiente, na verdade, de você zerar a tua banca, tá? Fazendo short, é por isso que a galera não sabe controlar esse impulso, porque eu tentei fazer um short aqui nessa região dos 35 mil, cara, eu vi que não estava dando certo, eu tive o stop e parei, não fiquei insistindo, então agora, quando eu estiver enxergando aqui um pivô de baixa mais claro, aí sim é válido você se expor um pouco e fazer um short. Mas nós estamos tendo uma tendência de alta tão clara aqui que não vale a pena você lutar contra isso. É mais fácil você lutar a favor do ciclo de alta. E o ciclo de alta vai funcionar o seguinte, nós temos uma linha de tendência aqui no gráfico semanal, perfeito, nós temos um suporte aqui forte na região dos 32 e essa aqui é a região macro que você tem que ficar esperto. O Bitcoin retraindo, ficando sobrevendido em alguns time frames chave pra gente, aí sim você pode fazer uma excelente compra aqui, reposicionar e quem sabe pegar uma valorização muito mais forte nas altcoins. O que eu tô falando, tá? Que valorizações mais fortes nas altcoins. O que a gente teve nesse exato momento, algumas altcoins estouraram, mas em média elas subiram 70, 90%. Isso é bastante coisa, mas para um ciclo de alta não chega nem perto. Então, o que nós estamos vendo é um comportamento normal do mercado, certo? Em relação a altcoins, o Ethereum e o Bitcoin estão subindo bastante, eu acho excelente, já tem sinais claros de ciclo de alta aqui pra gente. Agora, você quer reposicionar ali, fazer, já fez umas vendas, quer reposicionar, rebalancear sua carteira, você tem que buscar suportes chaves. Então, a próxima retração que o mercado entregar aqui vai ser uma excelente opção para você fazer uma boa compra, tá? Para surfar toda a movimentação de alta. Agora é o seguinte, toda essa retração que o mercado for fazer aqui, independente do valor de topo, o que vai interessar para a gente? A forma que ele vai fazer isso. Porque se ele conseguir se manter aqui e continuar subindo, seria um comportamento muito perfeito para o mercado. Agora, se ele fizer uma segunda opção e perder essa linha de tendência que fizer uma confirmação de um rompimento, aí a situação não fica muito bonita, apesar disso aqui estar completamente em xeque ainda, tá? Temos algumas possibilidades do mercado voltar para os 24 mil dólares, e eu vou te mostrar rapidinho por quê, né? Porque se você voltar no ciclo passado, vou até tirar o índice de força relativa aqui, nós vamos ver que
Quando o mercado sobe bastante, ele costuma fazer uma retraçãozinha antes de começar a subir de fato. Nós tivemos de primeiro contato uma retração aqui do topo de 53%. Se você for considerar o crash de 2020, a situação vai mais fundo, chegamos a ter uma queda de 73%. Então, se vamos tirar esse crash de 2020, que você sabe o que causou, não vou falar a palavra para não ferrar o vídeo que eu estou postando aqui, mas tirando essa catástrofe, tá, em relação ao mercado financeiro, nós temos uma queda normal aqui de 53%. Então é muito normal o Bitcoin subir tanto e retrair 53% de toda a movimentação de alta dele. Então, vamos supor que o Bitcoin bata aqui 42, 48 mil dólares, e se ele retrair 50%, seguir esse mesmo padrão do ano passado, a gente teria uma queda tranquila aqui para os 22 mil dólares. Então, Douglas, você está falando que isso é possível acontecer? É possível sim, você tem que colocar isso em xeque. Por isso que você ainda tem que ficar esperto nos extremos do mercado. O índice de força relativa, eles vão ditar excelentes pontos de compra para você fazer uma compra e se posicionar para o ciclo de alta. E eu falo com você, tá? Não tem nada perdido nesse momento. Douglas, eu estou completamente fora do mercado, as altcoins estão subindo 90%, eu estou fora. Certo, ainda dá para você ganhar dinheiro. Muita gente ficou rica só com o final do ciclo de alta passado. Então, calma. Essa ânsia sua de aproveitar cada segundo do mercado, se você quer fazer muito dinheiro, você tem que se posicionar no macro, tá? Você tem que olhar a figura como um todo e não simplesmente só uma alta que o mercado está entregando aqui. Se você lucrou aqui, cara, é excelente. Você pode estar se posicionando para o ciclo de alta, você já pode estar pronto, lucrando pra caramba, mas você também pode fazer uma realização de lucro com essa movimentação toda aqui, tá? Então isso aqui tá excelente, tá uma figura, assim, análise gráfica, essa alta que ele fez a partir desse momento que ele fez uma lateralidade ali nos 36, 37, 38, que ele rompeu agora tá fantástico, e agora a gente já fica esperto para uma possível retração no futuro, tá? Para mim tá bem claro que o Bitcoin pode fazer uma retração nessa região aqui dos 42, 48, então essa expectativa que o Bitcoin tá subindo cada vez mais, rompeu os 40 mil, tá um sentimento muito otimista para o mercado. E se ele subir a partir desse momento, estourar para cima, seria uma surpresa imensa, tá? Para mim, mas nada estaria perdido. A partir do momento que o mercado conseguir retrair, criar uma linha de tendência de alta mais clara e romper isso e iniciar uma correção, você pode olhar para se reposicionar e reentrar no mercado caso você tenha perdido o bonde. Então, nada está perdido a partir do momento que você sabe interpretar os dados, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro, porque muita gente perde dinheiro, perde por causa do sentimento de vai ficar para trás, eu não vou deixar de ganhar, vai todo mundo lucrar, vou ficar para trás, tô perdendo dinheiro, tô deixando de ganhar, porra, o que eu vou fazer, né? Fica desesperado e acaba fazendo qualquer compra irracional. Então você não pode fazer isso, você tem que ter conhecimento técnico para você tomar uma decisão em um mercado de alto risco. E eu já falei para você, a melhor forma de você se capacitar é sabendo usar uma estratégia com as informações que você precisa saber sem ficar perdendo tempo com ladainha, com um monte de coisa. Ah, tem que aprender um monte de tempo. Não, você tem que aprender o que você precisa para tomar a decisão correta, tá? Então, primeiro link da descrição, você entra para a estratégia Sniper, Sniper Academy, e você vira um sniper. E a partir desse momento você vai ter total consciência do que você vai estar fazendo no mercado para se posicionar de forma inteligente e para sair de forma inteligente de um ciclo de alta que a gente está para ter aí no futuro. Então, para qualquer cenário, você tem que estar esperto. Com a estratégia Sniper, você está preparado para tudo. Link na descrição, você entra pro time. Outra coisa extremamente importante que eu não posso deixar de falar é que a dominância está no comportamento perfeito e até o momento sem sinal de altcoin season, tá? De temporada das altcoins. O momento é do Bitcoin. A próxima resistência na dominância bate ali na casa dos 58%. Então tem muita estrada de 54 para 58. Caso o mercado Bitcoin continue subindo, ele vai ficar com o holofote só para ele e a dominância vai favorecer somente o Bitcoin até chegar a essa região. Caso o mercado Bitcoin retraia a partir desse momento, você ainda pode ver, tá? Existe uma possibilidade da dominância continuar subindo enquanto o Bitcoin retrai. Quando isso acontece, as altcoins perdem cada vez mais valor. As altcoins retraem muito mais forte do que o próprio Bitcoin. Então a dominância anda de lado com o Bitcoin e ela vai ditar o momento perfeito para você mudar o seu investimento. Você pode, uma estratégia, tá? Você pode pegar, investir completamente agora no Bitcoin e no Ethereum, focar nessas duas moedas principais que estão tendo um holofote maior neste momento, tá? Uma atenção principal. E depois, quando você tiver uma validação de uma quebra de tendência aqui da dominância, você pode mudar uma parte do seu investimento do Bitcoin, pegar uma parte do lucro realizado e jogar para as altcoins. Essa seria a jogada perfeita e é o que eu vou fazer, tá? Para esse ciclo de alta.
Então você tem que estar esperto nos sinais. Por isso que eu falo para você que análise gráfica não é perda de tempo. Você vai se capacitar para um mercado de alto risco. Informação nesse mercado é dinheiro. Tem muita gente que acha que análise gráfica é para prever o futuro. Cara, não é para prever o futuro. É porque se o Bitcoin começar a fazer uma retração a partir desse momento aqui, onde que você vai ter pontos de compra-chave? Ah, eu faço DCA toda semana. Perfeito. O DCA ajuda. O DCA te dá uma noção de montar uma carteira de uma forma mais inteligente que o normal. Agora, para você ser mais inteligente, para você pesar a mão, não fazer um DCA fixo, né? Ah, vou fazer um investimento de X dólares a cada semana, cai um pouquinho que eu compro, depois eu compro aqui, depois eu compro aqui. A análise gráfica vai te possibilitar de fazer um aporte mais pesado a partir do momento que o Bitcoin está em uma situação extrema. Então, isso é ser mais inteligente, você potencializa o seu lucro nessa história. Fora que o DCA ele é excelente para fazer compra, mas para fazer venda já é outra história. E para fazer venda você precisa ter informação sobre a exaustão que o mercado estiver tendo conforme ele for subindo. Então nós temos aqui o alvo de 70 mil dólares, tá? Para o Bitcoin romper, que é o topo histórico. E depois, né? Depois eu acho que todo mundo tem na mente que os 100 mil é a próxima referência para o mercado. Então, isso tá na cabeça de todo mundo. 100 mil é a maior referência que nós temos. Mas se você pegar aqui uma linha de tendência e traçar desses topos, você vai ver que nós temos aqui um alvo na região dos 170 mil dólares para o Bitcoin, se você for seguir essa linha aqui que nós temos de janeiro, tá? Claro que o Bitcoin não vai subir isso tudo, então ele tem uma possibilidade de subir ali para os 200, 300, mas a gente não sabe o timing, como é que isso vai acontecer, isso pode levar alguns anos, então nós temos margem ainda, porque o próximo halving só depois de 4 anos, 2028, então você tem que ter cautela nesse momento. Você não sabe até onde o Bitcoin vai e qual o momento certo para você vender, mas você pode ter noção de onde você pode botar o dinheiro no bolso, que é inteligente. Aí você começa a ver uma mudança de um fluxo de dinheiro diferente no mercado de cripto, o pessoal saindo do Bitcoin, indo para as altcoins. Aí é o momento de você pegar uma realização de lucro e jogar para as altcoins para potencializar mais seu investimento. E você consegue multiplicar muito dinheiro, cara, se você agir inteligentemente. Então tem muita gente contando vantagem a partir desse momento, que está lucrando pra caramba, mas lembra, você pode estar lucrando, mas você tem que botar dinheiro no bolso à medida que o mercado for subindo e ter uma noção básica de como fazer isso, tá? É extremamente importante. Meu papel aqui, cara, não é fazer previsão de futuro, é tentar acertar o máximo possível, e sim fazer surfar o ciclo de alta que nós estamos tendo de uma forma mais inteligente possível. Existem momentos de você fazer trade incessantemente, que é o momento de queda. O Bitcoin está subindo, não tem como você fazer compra spot e lucrar com isso aqui, só em pequenos pullbacks. Mas você pode fazer shorts, então é isso, cara. Pegar qualquer alta que o mercado estiver tendo, uma retração contrária à movimentação de queda e fazer excelentes shorts e movimentar e ganhar dinheiro com isso aqui. Agora o ciclo muda, a história muda, a sua estratégia pode ser mais tranquila de fazer swing trade, você pode fazer focar somente em se posicionar para o ciclo de alta, que é o meu foco nesse exato momento. Então cada informação pra gente aqui conta. Então você tem que levar muitas coisas em consideração, mas sempre tem um caminho mais fácil, né, de você analisar tudo e tomar uma decisão mais inteligente de acordo com o momento, por isso que a estratégia Sniper te auxilia nisso. Então nesse momento, tá, eu falo para vocês terem um pouco de cautela. O Bitcoin está sim chegando no seu extremo, isso está sendo claramente demonstrado pelo índice de força relativa que está chegando na sobrecompra, já está batendo alguns extremos, e para o mercado subir a partir desse momento, iniciar um ciclo de alta ferrado e bater o topo histórico, a chance para mim é mínima nesse momento. Então a gente ainda tá para ter uma retração. A questão é quando que vai acontecer essa retração e como que ela vai acontecer. Isso somente o tempo vai dizer pra gente, mas a primeira etapa que a gente tem que ficar de olho ainda é como que vai ser a formação desse topo do Bitcoin. Essa região dos 42, 48, quando que ele vai fazer uma formação de um topo aqui e o mercado começar a retrair. E por que que essa retração é esperada, tá? E por que que ela geralmente é forte, como a gente teve no ciclo passado? Porque o Bitcoin sobe muito, cara. Ele sobe muito e esse FOMO generalizado é muito forte. Então, quando vem a queda, muita gente vai pro ralo, muita gente se desespera porque estava só acostumado com alta, viu só nas notícias Bitcoin subindo, então é essa hora que muita gente entra no mercado, entra o capital novo, galera já achando que vai estourar, e o que acontece depois? O mercado faz uma limpa, tá? É praticamente o darwinismo aqui puro no mercado. Isso sempre acontece depois de uma alta, isso é muito normal, então você tem que se descolar um pouco dessa matrix e entender de fato o que está acontecendo para você não tomar nenhuma decisão irracional, tá? Lembrando que você tem que focar no macro, você tem que focar
na estrutura de alta do Bitcoin como um todo, e não somente uma movimentação que, na minha opinião, é muito normal, tá? Ter uma alta das altcoins aqui de 100% é uma coisa muito normal para o nosso mercado. Então, você tem que saber diferenciar que esses momentos de ouro, de altcoin season, de estouro, que todo mundo fica rico, tudo tem o timing certo. Então, você só não pode se precipitar nesse momento e tem que agir inteligentemente. Então, novamente, fiquem espertos com sinais, eu já mostrei algum para vocês aqui, e é isso. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço a todos, tamo junto.